Meus queridos irmãos, a graça e a paz para vocês que estão acompanhando os nossos vídeos aqui nessas redes sociais. Eu me chamo Lindenberg e faço você bem-vindo a esse vídeo. Eu tenho feito algumas reflexões há algum tempo e uma coisa que eu tenho percebido, que eu tenho assim analisado, é que os cristãos, os pastores, e também alguns teólogos, eles utilizam a Bíblia da mesma forma que utilizam cardápio. Quando a gente chega num restaurante e o garçom ele dá aquele cardápio para nós, a gente abre o cardápio e ali a gente escolhe a comida que a gente gosta, que a gente quer. Não é assim que acontece? A gente não vai escolher ali uma comida que a gente nunca comeu. É raro isso aí acontecer. Geralmente a gente vai lá em cima do nosso prato predileto, tá? Da mesma forma, cristãos, teólogos e alguns pastores fazem com a Bíblia. Eles escolhem, eles selecionam aquilo que é benéfico a eles ou não. Eles não estão nem preocupados com os membros, eles não estão nem preocupados com as pessoas, eles estão preocupados com eles. Essa é a verdade. Eles querem encher primeiro a barriga deles, tá? E vocês vão ver que eu estou certo no que eu estou falando. Agora há pouco eu gravei um vídeo falando sobre o dízimo, tá? Que ele não é. O Novo Testamento não mostra que o dízimo era uma prática na Nova Aliança, não mostra isso. O dízimo, ele é falado muito no Antigo Testamento, inclusive Malaquias 3:10, mas aí a liderança evangélica, ela pega esse texto de Malaquias 3:10 e rebola, eu vou usar essa expressão, joga para a igreja, sendo que não há um contexto lá no Novo Testamento que ratifique devolução do dízimo, tá? E aí, quando eles se veem sem saída, o que é que eles dizem? Não, é porque era uma prática tão comum que os apóstolos não tiveram necessidade de escrever algo a respeito. Essa é a saída pela direita deles, tá? Quando eles veem que não tem saída, porque a gente vê claramente que não existe um versículo sequer no Novo Testamento que ratifique a devolução do dízimo, tá? A pessoa ela pode dar o dízimo por vários motivos, porque a igreja precisa para pagar água, para pagar luz, se for alugado o local, pagar aluguel, não é verdade? O membro deve entender que o pastor ele não tem outra profissão a não ser pregar o evangelho, e se ele é um pastor realmente que ama as ovelhas, que nutre as ovelhas, que ama as ovelhas, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? É uma responsabilidade, digamos assim, mas é uma responsabilidade não bíblica, porque não é mandamento. É simples. Por que não bíblica? Porque não é mandamento. O dízimo não é mandamento para a igreja, tá? É uma questão é uma questão da instituição, tá, queridos? É uma questão da instituição. Toda instituição humana ela precisa de verba para se manter. A igreja não é diferente. Então não seria melhor os pastores falar assim, tá? E não usar a Bíblia, colocar a Bíblia nesse balaio de gato? Mas aí, como convém a eles, eles colocam a Bíblia. E para aquilo que a Bíblia não favorece a eles, eles pedem texto, eles pedem contexto, aí entra hermenêutica, aí entra exegese, aí entra tudo. Agora, quando favorece a eles, é a opinião deles que basta. É só a opinião deles, basta e acabou. Eu citei aqui a questão do dízimo. Eu falei também no outro vídeo que eu era aliancista, eu sou dispensacionalista, tá? Porque a Bíblia ela faz uma distinção clara entre Israel e igreja. Por isso que eu me tornei pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá? Eu já era, mas eu me afastei um tempo, fiz uma reavaliação e aí eu vi que o dispensacionalismo, pré-tribulacionismo é uma doutrina realmente que é fiel à interpretação bíblica. Então eu não posso, é desonesto da minha parte,
dizer que sou dispensacionalista, tá? Quando a Bíblia me favorece, e virar aliancista quando ela vai contra um conceito meu, tá? Porque se eu digo que o dízimo é prática para a igreja, eu tenho que deixar de ser dispensacionalista. Eu tenho que ser aliancista. Porque o aliancista, ele não divide, ele não separa Israel e igreja. Para o aliancismo, o que é para Israel é para a igreja. E igreja de Israel é a mesma coisa, tá? Isso é o pensamento aliancista. O pensamento dispensacionalista, ele já separa. Há coisas para Israel e há coisas para a igreja. Eu, como um bom dispensacionalista que eu sou hoje, eu vejo que o dízimo foi para Israel, tá? Que o dízimo não tem nada a ver com a igreja. Por quê? Porque não há contexto no Novo Testamento mostrando isso. É simples, tá? Só que a igreja pentecostal brasileira, que é pré-tribulacionista, dispensacionalista, na hora do dízimo eles viram aliancista. Porque favorece a eles. Quem não entende nada sobre isso, leva no banho-maria. Mas quem entende vê a hipocrisia, vê a incoerência. Tá, irmãos? Então a Bíblia, para muitos pastores, para muitos teólogos, não passa de um verdadeiro cardápio de restaurante, tá? Onde ali você escolhe o que é benéfico, o que é maléfico. Às vezes uma coisa é ruim, não condiz com a tua doutrina, mas como te favorece como pessoa, aí você dá um jeitinho brasileiro de adaptar ali, porque ela te favorece, tá? E às vezes é bíblica, mas como você desconsidera, aí você vai colocar teologia, filosofia, hermenêutica, exegese, o escambau. Essa é a nua e crua verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia desse povo. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.